E agora são 12 horas e 3 minutos. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal um grande amigo, uma pessoa a quem eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória política dele desde os primeiros passos, ainda garoto. Depois acabou se tornando assessor de vereador, se tornou secretário, se tornou vereador, e isso é apenas o início dessa carreira promissora que ele tem. E, independentemente disso, ele sempre teve as suas atenções voltadas também ao social aqui da cidade de Barretos. E entre outras ações também. Nessa semana tem uma data muito importante a ser comemorada, e esse amigo que eu estou recebendo aqui é o vereador Itamar Alves. Ele vai falar para a gente dessa data importante que vai ser comemorada, do que se trata, quem é que vai participar, enfim, o que é que está sendo preparado por você e por sua equipe. Itamar, boa tarde, prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal. Mazinho, boa tarde meu amigo DJ, Ricardo querido Sá. Ricardo Sá, a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que eu sei da sua audiência. Obrigado. Eu fico feliz de vocês receber a gente novamente, porque no último dia 21 de março foi, né, o Dia Internacional da Síndrome de Down, e nós temos uma semana de comemoração. A Paula, enquanto vereadora, lá em 2014, propôs uma lei da Semana de Conscientização da Síndrome de Down, né? Realizou por muitos anos, e agora eu tomei à frente, né? Estou recomeçando com o grupo Nossas Estrelas. Então eu falo que as nossas crianças com síndrome de Down, as eternas crianças, sim, a gente trata como estrelas, né? E quando a gente deu fundamento no projeto. E aí a gente tem até hoje esse grupo que tem pais, profissionais da saúde, profissionais da educação, que nos acompanha, né, ali diariamente, com notícia, com pessoas que chegam, com os pais que ainda, né, é novidade, né, está começando. E aí a gente faz esse trabalho junto. Fizemos junto no passado, e agora a gente retoma. Então amanhã, às 18h30, na Câmara Municipal, nós vamos fazer um ato, né, solene em comemoração ao Dia da Síndrome de Down. A doutora Gabriela Toller vai palestrar para a gente, né, o Síndrome de Down é o olhar inclusivo. Perfeito. Esse olhar da sociedade, sim, né? Porque eu falo que as crianças com Síndrome de Down, o Breno Viola luta, sim, sim. O Vinícius Estreda é um escritor que mora um pouquinho para baixo de Porto Alegre. Ele sai da casa dele, vai até de ônibus, vai até Porto Alegre, pega o avião e vai para todo o Brasil dar palestra. Perfeito. Então, assim, é claro que a gente sabe das terapias, sim, que tem que fazer lá na sua infância. Cada caso é um caso. É um caso. É importante as terapias, então a gente enquanto poder público também, a gente cobra, né, mais centros de formação para que possa desenvolver as terapias nas nossas crianças, que é necessário, né? A escola particular já tem essas crianças, claro que a grande maioria está na rede pública, porque hoje a rede pública tem alimentação, tem, sim, transporte, tem o cuidador, então assim, todos são muitos acolhidos. E na última dia 21 teve um evento que marcou o dia na Praça da Primavera, feito pela Educação Inclusive, em nome da Kelly Amorim. Quero parabenizar toda a equipe do AEE, pelo evento que eles fizeram. E lá estavam as crianças, pais, profissionais, a alegria. É de contagiar. Apesar das nossas deficiências nesse sentido, o Itamar, claramente houve um avanço muito grande no país, né? Eu estava na rádio hoje de manhã e falei, gente, é um avanço. Se você for pegar lá de 2013 para agora, claro que ainda tem muito que ser feito, sim. Mas a gente sabe que melhorou muito, né? A gente sabe das conquistas que a gente teve e aquilo que os pais nos cobram hoje. Verdade. Que realmente são a questão das terapias, que particular é muito caro, sim, ainda, né, para uma pessoa, para um pai de família, mas as crianças na rede municipal têm tido esse acolhimento e têm se desenvolvido muito bem. Aliás, há poucas décadas atrás, essas estrelas, como você diz e diz muito bem, claramente excluídas. Sim, claramente sim. excluídas. Hoje, elas tem empresas que acolhem, né? A gente está até com uma empresa embaixo, Itamar, nós estamos querendo colocar para atender, sabe assim, olha a satisfação de ser recebido, vamos, sim, tomar um cafezinho, vamos sentar aqui na mesa, isso é muito bom, né? Acho que essa é a verdadeira inclusão, porque falar em inclusão às vezes é muito fácil, mas ouvir, sim, né? Parar para ir, prestigiar e aprender mais um pouco. Essa inclusão é diferente. É bom, porque amanhã nós vamos estar com esse evento pelas redes sociais, tanto da Câmara quanto a nossa particular, e pela TV Câmara, que é um evento, é uma sessão solene. Então, assim,
é uma visibilidade. Eu acho que a gente é muito disso. Enquanto poder público, acho que quando eu falo de usar a tribuna, é isso, é dar visibilidade. Então nós vamos dar visibilidade, né? Ó, tamo aqui, a gente existe. A PAI vai fazer uma apresentação cultural que é um catira. Que legal. Né? Eles são encantadores, eu acho que é a instituição hoje que mais também tem pessoas com síndrome de Down em termos de instituição. E tem um pai que vem de Colina, que ele fez uma música para a filha dele, para a Rafaela. Ela tinha apenas 2 anos e hoje está com 9. Então ele vai cantar novamente. Bacana. Em homenagem à Rafaela e em todos os presentes que vão estar ali, né? Que vão todos se sentir representados nessa música que ele mesmo fez a composição. Será emocionante. Emocionante. E é isso que a gente quer. Eu falo que enquanto a gente está na política, a gente é um homem público, sim, é isso que a gente tem que fazer. Algo que vai ser para as pessoas, né? Hoje eu tirei o dia das entrevistas, fazer visitas. Eu já fui à casa agora do morador, seu Mazola. Uma pessoa assim, tem um problema visual. Meu amigo, mora aqui na Rua 14? Na Rua 14. Meu amigo, gente finíssima. Mas de uma inteligência... Perfeito. Perfeito. Né? E agora atrás nós vamos visitar mais uma entidade. Então assim, esse é o nosso trabalho, né? Então assim, quando vocês nos chamam para vir falar, é com muita tranquilidade que a gente vem, né? A gente tem uma assessoria que nos acompanha, né? Então eu sou muito grato às pessoas que estão comigo, que a gente trabalha muito. Então vamos fazer a semana da síndrome de Down, vem muito mais coisa por aí, estamos aprofundando em outros projetos de lei que vêm em conta da nossa realidade. Vai transformar toda a sociedade? Não, mas nós vamos contribuir para que seja melhor. É assim que nós vamos caminhar. Então fica aí esse convite para que amanhã as pessoas ou possam assistir, quem for também vai receber um certificado, né? Porque tem gente que faz pedagogia, sim, sim, psicologia, gostam de participar, então a gente tem um certificado para ele cumprir hora estágio. Legal. É muito interessante, né? E vai ser assim, temos os parceiros, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues está nos ajudando, né, nessa parceria, a dona Tânia lá da corretora de seguros, o Sicredi é um parceiro também, perfeito, a Gráfica Brindes Barretos, a própria PAI, a própria equipe da educação do município, o setor de educação inclusiva. Enfim, é um público especial que merece mesmo especial todo esse que apoio. A gente tem para que a gente possa fazer amanhã, dar visibilidade ainda mais, como você falou, já tem ganhado, sim, essa visibilidade, sim, e vai ganhar ainda muito mais fazendo essas ações. Então é isso que eu propus. Estar do lado das pessoas, junto das pessoas, para fazer. Então é essa contribuição que eu quero passar para as pessoas. Aliás, nessa equipe de assessoria que você tem, está aí o Vinícius, aqui eu tenho um carinho muito especial. Se eu tivesse a elegância que o Vinícius tem, eu estaria em outro patamar. Ele gosta, ele é detalhista como detalhista, né? Aliás, tive a oportunidade de trabalhar com ele, um profissional altamente competente. Eu falo assim, a gente trabalha muito, né? Até a exposição Mazola falou assim, Itamar, isso aqui é seu assessor? Eu falei, a gente trabalha, ele me acompanha. Sim. E eu acho que esse que é o trabalho, né, Mazinho? É verdade. Bom, Itamar, embora você esteja atuando como vereador pela primeira vez, inegavelmente você tem uma experiência política muito grande. Ontem nós tivemos uma sessão nos bastidores bastante efervescente. Isso. E eu percebi o posicionamento de cada um dos vereadores ali, até porque cada um tem o seu estilo. E eu senti você muito tranquilo. Você foi muito tranquilo para se posicionar com seus votos, e principalmente na sua fala, no momento mais agudo da sessão, que foi a questão dos vetos, né, que foi colocado lá para ser analisado por cada vereador. Como é que você viu a sessão de ontem? Olha, é que eu falo, existe a pressão popular, a pressão das redes sociais, mas a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que ser coerência. Eu fui eleito por 1.420 votos, hoje represento uma cidade com 125 mil habitantes, e as pessoas nos cobram uma posição, então a gente tem que ter coerência. Então o primeiro veto, que era do Jardim Caiçara, eu fui o Bodinho propôs, mas eu assinei, eu sou coautor. Então eu não posso ser incoerente na vida, porque as pessoas, né, vocês observam. Tem uma participação sua na proposta. Então, a comissão deu pela normal tramitação. Veio a plenária, a gente votou. Aí, o nosso prefeito, o jurídico, às vezes entendeu de uma outra forma. Certo. Mandaram o veto. E aí eu disse para o Juca, que é o secretário de Governo e Gestão Estratégica, que é o articulador junto à Câmara, né, que faz essa ponte legislativo e executivo, dizer, olha, nós vamos analisar com cautela. Mas a gente sabe que o projeto tem algumas regras, né? Sim. Tem que ser cumprido, não é assim. Então, da forma que
a gente sabe que lá já está em obras. Certo. Da forma que o prefeito já tem esse compromisso de retomar, não que a obra está parada, mas ela vai em ritmo menor. Agora vai acelerar o ritmo e realmente a pessoa vai sair de casa e vai ter aquele benefício que ela no mínimo que ela precisa para ir e vir da sua casa, o benefício, ele vai pagar pelo aquele benefício. Certo. Então a lei automaticamente ele vai revogar. Certo. Né? Então, assim, é uma forma até mesmo da gente mostrar que ali realmente tem que concluir os trabalhos que foram feitos. Eu sei que não é fácil. E eu sei que o nosso prefeito ele tem esse compromisso com as pessoas. Né? Ele sabe do papel dele e da obra tão importante para o Jardim Caiçara. Então, por isso eu fiquei muito tranquilo. Porque eu sabia da minha coerência. Eu não ia ser incoerente ontem. Sim. Né? E a gente espera que realmente conclua-se as obras e as pessoas possam desfrutar dos seus benefícios. Isso é fato. Certo. E é claro que ele... enquanto não ocorre isso, as pessoas vão ter o direito dentro daquilo que a lei propõe. Né? Tem regras para ser seguidas. E o segundo veto, que é o veto do projeto do Malamã, hoje qualquer vereador pode pedir. Acabamos de ter uma audiência pública da cultura, então o vereador pode pedir qualquer tipo de audiência pública. Então se você acha que ele vai mandar algum projeto que vai aumentar algum tributo, alguma tarifa, né, alguma taxa, uma audiência pública. Nós estamos num país democrático, né? Nós estamos aí em plena ascensão. Então acho que o diálogo, você vai colocar a sua posição, nós vamos colocar a nossa posição e vamos chegar num caminho. Então vocês não tem nada demais. Entenderam às vezes de uma outra forma e também foram o veto. E aí quando ele manda o ofício para a Câmara dizendo que poderia derrubar o veto, porque ele também é a favor da transparência, e eu subi na tribuna para dizer, eu acho feliz, o prefeito reconheceu. E ele realmente preza pela transparência. E nós também, pela transparência e pela coerência. Então eu vou lá e faço a defesa do meu voto, daquilo que nós vamos derrubar, falo dos nobres colegas que todos compartilhou da mesma ideia, né, foi unânime a votação, e ele mandou o ofício dizendo que ele quer transparência. É isso. Então, assim, não vai prejudicar, vai somar o projeto. Não tem nada. E a Câmara estava embasada no parecer jurídico do nosso procurador, que era, pela normal tramitação, que era favorável. Entendi. Né, que era legal. Então como é que você vai agora derrubar uma coisa que é legal? Perfeito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. E esse resultado acabou gerando muita especulação, principalmente nas redes sociais. Você vê esse resultado como uma derrota do Executivo ou como uma autonomia da Câmara Municipal? Olha, as pessoas fazem esse questionamento e acaba virando muito burburinho. Eu sou muito tranquilo em falar isso. Eu acho que não mostra. A Câmara hoje tem a sua independência, que tem que ter, porque nós estamos num parlamento. Sim. Porque se não tiver, as pessoas não vão compreender o que é legislativo, o que é executivo, o que é legislativo e também o que é judiciário. Então ali fica muito claro tudo isso. Mas eu não acho que é uma perca para o prefeito, não. Ele reconhece que realmente a audiência pública da lei é louvável fazer, por prezar pela transparência, e o Jardim Caiçara, ele vai se adequar dentro daquela lei o que ele tem que fazer. Então, assim, falar que hoje é uma derrota, não vejo dessa forma. Não vejo. Eu só acho que as pessoas agora, os tempos mudaram. Né? As pessoas estão cobrando, as redes sociais estão fazendo a pressão, então a gente tem que acompanhar. A gente não pode ficar para trás. Então, não vejo como, você vai mudar por causa disso, ou foi uma grande perca, uma grande derrota. Não. Mas mostrou que hoje a coerência vai prevalecer. E quando o remédio for amargo, como é que faz com essas redes sociais que cobram tanto? Olha, quando a gente, Mazinho, coloca-se à disposição, a gente sabe que nós vamos enfrentar desafios. Então você tem que prezar por aquilo que seja sempre o mais legal. Certo. Eu sei que muitas vezes a legalidade, ela dói. Sim. Mas eu acho que é preciso. E aí as pessoas vão reconhecer, não todos, mas vão reconhecer, não, mas pelo menos ele teve coerência na vida. Porque a legalidade às vezes dói. Né? E a ilegalidade muitas vezes, quando é inconstitucional, aí você sabe que é discutível. Sim. Né? Muitas vezes é discutível. Então também, é claro que vai ter momentos que vai ter inconstitucionalidade que nós vamos ter que discutir. Porque tudo é discutível. Então dói, muitas vezes. Só que quem está na política está para servir. Então você tem que aguentar aí as pauladas. Você não pode, agora nós queremos assim, vamos assim. Agora nós queremos assim, nós vamos assim. Não pode. Deixa eu te perguntar sobre dois relacionamentos. Como é, na sua opinião, o relacionamento dos novos com os já mais experientes vereadores? E uma segunda pergunta, o relacionamento de uma forma geral, do executivo com o legislativo? Hoje eu acho que o executivo cada vez vem se aproximando mais. Porque isso é muito bom. É muito bom, porque se você não tem essa junção, você não consegue caminhar. Então isso ficou claro também com o resultado. Agora anda junto, caminha junto. Então isso é fato.
E os novos têm sonhos, né? Tá com fôlego, querem fazer grandes transformações e muitas vezes acaba esbarrando na experiência, né? Então às vezes acha que quem tem experiência tá criticando, não tá querendo ensinar que, olha, na vida pública a gente não consegue, né, fazer assim e acontecer Não tem como varinha de você condão. consegue fazer numa empresa privada. O poder público, você sabe, depende de muitos fatores. Se for compra, licitação, né? Então tem uma série de fatores, tem leis para ser cumprida que não dá para você falar que você vai transformar amanhã. Mas eu acho que o convívio está sendo bom. O aprendizado para eles com os mais experientes está sendo bom e ao mesmo tempo também eles estão se impondo, né? A gente que chegou lá são 7 pessoas novas, se impondo também para que veio, querem contribuir, querem fazer valer as suas opiniões, querem discutir, não vai ser aquela coisa não. Ninguém quer ser figura decorativa. Não. Você percebe que todos nós que chegamos ali, os 7 novatos, tem força de vontade, né? Ontem a Danuba fez uma manifestação também, como única mulher na Câmara, pedindo respeito, que ela quer ser respeitada, quer ser valorizada. Claro. Então acho que as pessoas estão neste caminho, né? Os novatos estão dessa forma. Vamos juntar as energias, entender as experiências, mas também eu quero que vocês absorvam aquilo que a gente também está trazendo de novo. Sim. Porque senão a gente. Aí você vira uma câmara rachada. E isso não é bom, né? Pra ninguém. Pra ninguém. Quem perde é só as pessoas. E o Poder Executivo vai caminhar cada vez mais. Vai conversar, vai dialogar, vai articular. Porque onde é política, qual que é a arte da política? É dialogar, é articular. Se você não articula, onde você chega? Em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que eu confio no prefeito muito, sabe? Eu gosto do Odair. Você tem uma expectativa positiva em relação ao Odair? Muito positiva. Eu acho que a equipe dele tem sonhos, né? E tem força para fazer a diferença, né? Eu falo que a Paula deixou um legado, mesmo com todas as diferenças, mas deixa um legado para a cidade. E agora ele vai dar continuidade, mas mostrando a sua cara, que é normal, né? As pessoas não vão seguir aquilo que tinha às vezes numa cartilha. Vai dar vai deixar mais robusto, vai mudar a cara. Eu acho que após 100 dias vai ver, olha, nós vamos fazer dessa forma. Então, eu acredito muito no prefeito, acho que ele tem potencial, tá buscando, tá viajando, tá falando com o governador, tem um Mussa que tá em Brasília, né? Eu acho que as diferenças políticas tem que deixar de lado, porque quem tem que agora ver o partido é Barretos e buscar o que tiver que buscar para a cidade. É isso. Então eu vejo que muita força de vontade deles. Temos aí a situação da água que está suja, vindo para cá, recebi mais 2, que tem que ser resolvida. Nós não podemos, na primeira sessão, meu primeiro ato do ano eu falei, água. Nós não podemos passar aquilo que nós passamos no ano passado. E existe uma Vai ser expectativa de uma seca ainda maior. Vai ser inadmissível, porque já sabe do problema. Então, o que a gente pode fazer para amenizar o sofrimento? Porque eu sofri, o meu bairro não tinha água. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então assim, tá preparando, a gente tem cobrado. É a questão da água. As pessoas estão nos reclamando, né? E aí você sabe que vira um desgaste gigantesco. Então ele tem esse desafio da água, porque vai ter a seca aí, né? Essa previsão dessa seca. Então a gente sabe do desgaste que isso causa, né? nas pessoas, na cidade, principalmente para nós que somos políticos. Mas também vejo que ele tem outras formas, que ele quer abrir ruas, né, trazer desenvolvimento. Eu acho que a geração de emprego e renda é fundamental. A gente precisa gerar emprego na nossa cidade, as pessoas precisam trabalhar, precisa buscar convênios com o governo do estado para trazer mais casas para o município, para trazer mais empresas, né, facilitar algumas coisas. Aí tem a questão da zeladoria urbana que as pessoas clamam diariamente. Sim. Então precisa dar um basta e falar, tá aqui resolvido, né? Então, assim, tem muitos desafios que eles vão enfrentar, mas eu acredito que ele vai conseguir entregar. Igual a gente está fazendo alguns projetos de lei, vai transformar tudo? Não vai. Mas o Cadê Meu Pet? Ele vem para somar para quem gosta da causa animal, né? Que não vai gerar custo nenhum para o município. Nós apresentamos o Domingo Legal, que é fazer igual a Vida Paulista em São Paulo. Sim. Onde você coloca esporte, lazer, cultura, família lá e gera emprego e renda, que você chama o artesão, você chama aquele que tem algum dom para fazer alguma comida, algum tipo de alimento para vender, um food truck. Então, assim, você traz atração, você movimenta a cidade que é turística e ao mesmo tempo gera emprego e renda. Então a gente vai pensando em ações pequenas, mas que transformam as realidades, né? Ô Itamar, durante décadas o Brasil carregou a pecha de ser o país da impunidade. Não mudou muito, mas mudou alguma coisa. Sim. Aqui em Barretos, especificamente, ontem nós tivemos uma notícia que foi bombástica, né?
a justiça acabou determinando aí a condenação, acabou entendendo por condenar 7 pessoas envolvidas na questão da máfia dos olerites. Como é que você viu todo aquele processo e os resultados que estão chegando agora? Olha, a gente estava ainda na Câmara quando começou, que teve a CPI, né? A gente acompanhou, eu acompanhei mais de perto a CPI dos contratos, porque a Paula era presidente da CPI dos contratos, né? Que culminou de acontecer ao mesmo tempo, dos contratos e dos olerites. A justiça ela vai dando uma resposta, porque as pessoas aguardam justiça. Claro que são vidas, são pessoas que estavam ali, né? Quem sou eu para condenar alguém? Mas ontem, quando você, né, tem claro que agora cabe vários recursos, sim. Né? Mas quem fez tem que ser punido. E aqueles que muitas vezes pagam pelos outros, né? A justiça também, eu acho que ela tem que dar uma resposta. Porque a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas são condenadas e não foram a causadora do grande transtorno Sim. e do grande rombo feito na cidade. Então acho que a justiça ela vai chegar num ponto, acho que é o começo, né? Agora Sim. ela começa a desenrolar. Então foram 5 anos, 19, né? Isso. 5 anos nesse processo, mas agora ela começa a desenrolar. Então aqueles que tiveram o município, quem foi lesado foi o município. Sim. Né? Então aqueles que fizeram tem que pagar pelos erros que eles cometeram. E aqueles que muitas vezes não fizeram, provavelmente serão absolvidos. Então, ontem a gente vê que a justiça começa a ser feita. E precisa, porque a população, e em termos gerais, espera uma resposta. E fazendo de um limão uma limonada, isso foi bom no sentido de deixar todo mundo em alerta. Todo funcionário público que de repente recebe, eventualmente, qualquer valor que ele não tem conhecimento, às vezes uma gratificação, às vezes algo que vai lá perguntar. Ele vai lá perguntar. Isso. Né? Olha, vê isso aqui, tá certo, não tá? Eu falo que tudo, o Mazinha, é patinha debaixo do braço. Nada vem do céu. Exatamente. Né? Tudo é do seu trabalho. Você tem isso daqui. Veio algo diferente, olha, eu queria saber, eu queria entender, ou você procura o seu chefe ou o setor responsável, para quê? Para poder dizer, tirar sua dúvida, não, tá tudo certinho, ok. Então, se teve quem agiu de má fé, tem que pagar. E aquele que não agiu de má fé, ou às vezes nem participou, mas foi ser ao lado, vai ser absolvido. Porque realmente, claro que teve todo o desgaste, Sim, enfim. Claro. Muita exposição mas também. Mas ele vai ter os direitos dele também pela justiça para ele buscar. E aqueles que fizeram e causaram grande prejuízo ao erário público vão pagar. Ô Itamar, há muito tempo Barretos não tem um deputado genuinamente barretense. Isso tem pesado aqui para o município. Em razão disso, o que a gente tem buscado, pelo menos os vereadores, contato de uma forma direta com pelo menos 1 ou 2 deputados, estadual ou federal. Você tem alguém fidedigno assim com o Barretos? Sim, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues é um deputado federal, que é do PL, né? Foi ministro de Transportes, senador da República, e ele me ajudou muito, né? Quando ele traz o campo de futebol, que nós hoje tive na prefeitura, porque a Caixa, para fazer um convênio, não é fácil, não. Então não é só conseguir o recurso, não. Se você não correr, você perde a emenda. Então hoje, agora a Caixa solicitou uma sondagem. Então a sondagem vai ser feita hoje, onde vai ser feito o campo. Então, ele está nos ajudando. E falou, Itamar, nós vamos mandar ainda muito mais emenda para a cidade de Barretos. Então, assim, você tem que ter, porque senão como é que se você não tiver esse trânsito, né? Sim. E nós vamos estar em São Paulo na próxima semana, na Secretaria da Saúde, também falando na Alesp, com alguns deputados estaduais, para fortalecer a nossa base e, ao mesmo tempo, trazer algo para a nossa cidade. Esse é o nosso trabalho, não tem como. Sim. E, ao mesmo tempo, é claro, eu falava com o senhor Abdala aqui fora, Barretos precisa ser o seu deputado. Precisa. Mas Barretos precisa se unir, precisa deixar algumas divergências, certo. Né? As pessoas precisam ter a grandeza do seu nome, do seu espaço, do seu trabalho para se colocar à disposição e a cidade abraçar. Não adianta ter 8 candidatos, 10 candidatos, que nós vamos continuar da mesma forma que a gente está hoje. Você pode ficar à vontade para não citar nome algum se você quiser, mas você acha que Barretos tem alguém que, seguindo essas regras que você diz, eu acho a cidade se cotizar? Eu acho que se Barretos tivesse se organizado, Barretos, nós estamos 86 mil eleitores, né? Não acho que hoje 30 mil votos elege deputado algum, não, né? Claro que tem alguns nomes que estouram e acaba levando, sim. Mas isso também não vem acontecendo, né? Da última, pelo que eu vi, no nosso partido mesmo, o último que entrou com 63 mil votos, e eu vi um outro partido, até da esquerda, que o último que entrou com 47, então você vê que é uma votação expressiva, claro. Né? Mas eu acho que Barretos tem nome sim, que poderia se unir, né, de verdade,
para um bem comum que seja um deputado. Porque eu acho que Barretos merecia ter seu deputado, que ajudaria Guaíra, sim, Colômbia, né? Aqui as 19 cidades, Olímpia, Bebedouro, enfim, Viradouro, ajudaria muito. A gente não precisaria ficar passando só a panela ou o chapéu. Mas hoje a gente precisa passar. Porque se a gente também não passar, o que vai vir para Barretos? Verdade. Se a gente não pedir, outra cidade vai pedir. Um caminho tem que encontrar, né? Já que não tem o genuíno. Pode se construir juntamente com a imprensa, com as entidades, com as igrejas. Vamos construir. Só que eu falo que na política não cabe vaidade. Quem é vaidoso não chega a lugar nenhum. Tem carreira curta. É carreira curta. Não, na vida a gente não pode ser vaidoso. Na política não cabe vaidade. Você citou aí a imprensa. De um tempo para cá, alguns vereadores, de uma maneira genérica, têm tido alguns embates com a imprensa. Qual é o seu relacionamento com a imprensa, Itamar? Olha, Mazinho, aqui com vocês, com as outras rádios, com os jornalistas, com a TV Barretos, eu não tenho problema algum. Eu acho que é o direito da imprensa, pode ver que ainda que haja alguma divergência. Sim, quando eu fiz meu discurso, assim que saiu o resultado da eleição, eu fiz um agradecimento à imprensa pela cobertura das eleições, pela imparcialidade e porque a imprensa fez pelas eleições, né? Então, assim, eu fiz questão de deixar registrado no meu discurso, assim que a gente venceu as eleições, a importância da imprensa. Eu acho que a imprensa tem que andar junto. Vocês abrem o microfone, a gente vem, né? Ou eu abro minhas redes sociais, porque eu também falo com as pessoas de lá, é eu mesmo que falo, né? Então, assim, tem as divergências. Eu acho que não pode ir para o campo pessoal. Sim. Isso não é bom, né? Ir para o campo pessoal, né? Mas quando você faz uso da imprensa para realmente trazer a informação correta, sem querer desvirtuar, sem querer ainda brotar mais fake news, eu acho que é salutar. A imprensa tem o seu papel fundamental na nossa sociedade. Claro. Então, assim, eu nunca tive problema. Alguns mencionam meu nome, falam de alguma forma, mas eu não tenho problema porque eu não tenho rabo preso com ninguém, então para mim não tem validade quando faz esse tipo de coisa. Eu acho que o trabalho da gente sobrepõe qualquer tipo de pequenez. Então, nesse jogo eu não entro. Porque, para mim, a imprensa tem um papel muito importante na construção da sociedade. E vamos falar do legislativo. Claro que vocês falam do executivo, mas falando hoje do legislativo, se a imprensa não noticiar, não trazer algo, porque a imprensa traz muito nortes. Sim, claro. A imprensa dá muitos nortes para fazer o que precisa ser feito, sim, numa cidade, no estado, no nosso país. Então, com a imprensa, eu tenho, assim, um contato muito sadio. Isso é muito bom. E vai ser assim, né? Eu vou sempre preservar essas amizades, preservar os meios de comunicação, porque eu sei que é os meios de comunicação que muitas vezes dá as pautas. Ainda nos momentos de crítica? Sim, porque aí você pode até repensar se você tá errando em algum momento, ou se aquilo também está sendo tendencioso, que você sabe que, infelizmente, muitas vezes claro, é até muito tendencioso. Então, eu, pelos anos de política, estou na política desde os meus 13 anos de idade, quando é tendencioso, tchau, obrigado, continua aí, porque eu tenho muito serviço para fazer. E quando não é tendencioso, nós estamos para somar. Perfeito. Esse é Itamar Alves, vereador aqui na cidade de Barretos. O assunto acabou derivando para o campo político, mas eu quero retomar para quem pegou a conversa pelo meio do caminho, o convite do evento que acontece amanhã na Câmara. Itamar. Amanhã, então, nós estamos na Câmara fazendo uma palestra com a doutora Gabriela Toller, a partir das 18h30, na Câmara Municipal, aqui na Rua 16, com a 17, onde ela vai falar do síndrome de Down e esse olhar da inclusão. Vamos ter uma apresentação dos alunos da PAI, uma catira, e vamos ter também um pai, né, o Júlio, que vai cantar uma música para as nossas estrelas, que são as crianças com síndrome de Down. Então vai ser muito importante, visibilidade, nós vamos dar visibilidade. Quando você traz visibilidade às pessoas que também não estiver presente, vai ter a opção de acompanhar pelas redes sociais da Câmara, pela TV Câmara, também pelas minhas redes sociais. E nós vamos levar mais conhecimento, nós vamos levar mais aprendizado, porque a gente se constrói um país, uma nação, constrói uma cidade melhor, tendo informação e tendo esses momentos de visibilidade de todos os assuntos, quando você consegue contribuir, você consegue construir. Então fica aqui o nosso convite, amanhã, a partir das 18h30 na Câmara Municipal. Prova cabal de que ser vereador não é ir na sessão uma vez por semana. Não, é trabalhar muito. Igual as pessoas falam, Itamar, você é vereador? Eu falo, sou vereador.
Hoje meu trabalho é ser vereador e as pessoas reconhecem, mas onde Claro. eu estou em tudo quanto é lugar, eu dou muita atenção, respondo, não é fácil, é moroso o processo hoje, né, tá na política, mas a gente tem a receita, a gente tem as amizades da gente, a gente tem bastante contato e assim nós vamos construindo. E eu falo que lá na Câmara aprendi muito com os servidores daquela casa, né, eles me ensinaram muito mesmo. Então a gente consegue aí caminhar. Eu não tenho problema com nenhum vereador, eu gosto de todos os vereadores, eu converso com todos os vereadores. Então assim, a gente tem feito um mandato salutar. Perfeito. Então isso é muito bom. E a imprensa, aqueles que nos acompanham aqui, né, com os seguidores do Mazin, do Jussá, da Rádio Jornal, nós precisou, a gente vem, a gente fala, porque aqui a gente está para isso. Né? O momento que eu falo assim, você não está mais na polícia, não quer, é um direito seu, então você não precisa dar mais informação nenhuma. Mas enquanto a gente é homem público, a gente precisa sempre estar aqui passando as informações. Perfeito. Obrigado por ter vindo, Itamar. Você conhece o caminho, sempre que achar que deve. Combinado. Perfeito. Obrigado, Mazinho. Esse é Itamar Alves, vereador aqui na cidade de Barretos. Aliás, realizando um belíssimo trabalho. Agora são 12h33. Vocês acompanharam mais uma edição do Jornal de Opinião. Eu, Mazinho Dias, volto amanhã no mais democrático microfone de todo o interior do estado de São Paulo, o microfone da Rádio Jornal. Um abraço, até amanhã.